que na semana passada tivemos bastante pessoas aí de fora também, né? E aí eu estou hoje aqui, vamos colocar que hoje é a estreia, né? Devido à semana passada nós ter tido um boot aí, né, doutor Lucas? Então nós voltamos aqui para fazer aí, abordando o mesmo tema, né? O que você acha sobre a atuação de um advogado cristão sobre as causas? Ele deve agir com a lei ou ele deve agir com os princípios, né? Então, para responder isso para nós, o meu convidado aqui é o doutor Lucas Anami, que vai se apresentar, grande advogado aí, que tem aí a grande especialidade, e é cristão também, e tem uma grande propriedade. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Osório, mais uma vez. Na verdade, hoje é uma reestreia, né, Osório? Reestreia. A gente conversou semana passada durante 42 minutos, mais ou menos, que deu muita polêmica, né, Osório? Bem dizer aí, durante a semana nós recebemos muitos comentários, alguns pastores, advogados também me chamou bastante, alguns pastores criticaram, muitos concordaram. Depois a gente vai estar abordando isso aí. Sim. Inicialmente, a gente vai fazer alguns apontamentos. Eu sou o doutor Lucas Anami, moro aqui em Arujá, sou casado, pai de 2, esperando aí mais uma menininha. Sou especialista em direito empresarial, direito de família, atuo aqui em Arujá, moro aqui em Arujá, atuo também em Itacoaxetuba, região, Alto Tietê, São Paulo, né? E estou aqui, Osório, para responder as perguntas, para atuarmos aí, né, fazer esse bate-papo aqui para engrandecer não somente a advocacia, mas também o reino no que nós pudermos ajudar, né? Ótimo. Seja bem-vindo, doutor Lucas. É um prazer estar do lado do doutor Lucas para poder abordar esse tema aí. Então, você que está aí conosco, já comece a enviar suas perguntas. Importante compartilhar, né? Nós estaremos todas as sexta-feiras, às 19 horas, com esse programa. Seja franco. Aqui tem que ser franco, né? Por isso que eu convidei o doutor Lucas, que ele vai ser franco hoje aqui e trazendo aí mais franco, Osório? Mais franco? Mais franco. Hoje nós teremos aí, com certeza, aí uma live de sucesso, assim como estava previsto. Doutor Lucas, vamos começar aí com relação a esse tema. Doutor Lucas, como que é essa coisa de ser advogado e ser cristão ao mesmo tempo? Né? Quando você vai hoje pegar uma causa, qual é a sua análise? Assim, qual é a sua... lógico, você estudou direito, você, né, passou na prova da OAB, mas você é cristão. Então, como que é a sua análise sobre um projeto, sobre um processo, quando você vai pegar esse processo? Você olha também o lado cristão ou somente as leis? Na verdade, eu vou falar assim, quando você decide fazer direito, tem alguns princípios, né? Quando a gente vai escolher qualquer profissão, ou uns é por vocação, sim, e outros é por dinheiro, né? Eu digo que eu fui jogado no direito. Legal, hein, Lucas? Eu fui jogado no direito e, graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz, sim, né? Sim. Tanto pelo que Deus fez na minha vida até hoje, sim, pelo que Deus operou através da minha vida. Ótimo, né? Ótimo. E assim, ser um operador do direito é ajudar pessoas. Sim. É ajudar pessoas. E como conciliar isso com o ser cristão? Certo. É difícil? Lógico que é. Com certeza. Porque todas as pessoas que chegam até o seu escritório, elas chegam com problemas. Sim. Com problemas. Todas as pessoas diversos que vão... problemas, pessoais, psicológicos, né? Problemas... Às vezes não é só dinheiro, né, doutor Lucas? Não é só dinheiro. É um problema psicológico, né? E pessoas assim, com problema psicológico, questão de divórcio, questões criminais, questões emocionais, sim, pessoas que estão precisando de interdições. Certo. Osório, tem pessoas, muitas das vezes, que chegam pedindo orientações sobre herança e os pais ainda estão vivos. Entendeu? E aí, como que você faz uma orientação dessa? Entendeu? Você, como profissional, tem que se isentar de toda e qualquer opinião, entendeu? E você está sendo contratado ali para dar um parecer, sim, entendeu? Sim. Mesmo sabendo que aquilo ali é né? O pai está vivo, a mãe está viva e você está perguntando sobre herança, né? Imagina. Então é complicado. Mas você tem como você manter os seus princípios. Sim. Porque tem mais para frente a gente vai estar falando mais sobre isso, se aprofundando, mas lá em Coríntios vai falar algo assim, ó, portanto, seja no comer, seja no beber, tudo quanto for fazer, seja para glorificar a Deus. Verdade. Então, tudo que nós formos fazer, seja para glorificar o nome do Senhor. E na profissão da advocacia não é diferente. Além de todos os princípios que a própria advocacia já traz, com ética, com moral, com discernimento.
É claro que tudo que vem no escritório, você também tem que discernir, né? Você não vai pegar tudo que entra no escritório. Mas aí, pontuando, tá? Você não vai pegar tudo, mas o divórcio, pô, a Bíblia é clara que é contra o divórcio. Chegou um casal lá para divorciar, né? Até eu quero que você reprise aquele caso que apareceu lá no escritório. Como que você se depara com o divórcio? Por exemplo, chegou um casal para divorciar, você tem que fazer o seu trabalho como advogado, porém a Bíblia é contra o divórcio. Pô, aí tá ali o Lucas, advogado, separando duas pessoas, né? Como que é isso, Lucas? Fala para mim. Então, é igual eu te falei. Na nossa profissão, eu acredito que não só eu, mas como todos os advogados, até aqueles que não são cristãos, nós também exercemos um papel social. Muitas das vezes a gente passa ali como um psicólogo também. Certo. E o advogado, ele é indispensável para a administração da própria justiça. Quando chega alguém ali para se divorciar, a gente faz um seguinte papel, uma entrevista. Certo. Tá certo? Existem alguns outros profissionais que eu já ouvi falar, e, infelizmente, só pensa no dinheiro. Sim. Só que se a gente pensar somente no dinheiro, Osório, infelizmente a gente vai cair. Eu acho que a gente não pode pensar somente no dinheiro. Se a gente pensar somente no dinheiro, a gente vai ser um vaso bonito por fora, mas vazio por dentro. E quando eu pego, por exemplo, um caso de divórcio, e eles sentam na minha frente, o primeiro passo é entender o que eles estão passando. Certo. Perguntar para eles o que está acontecendo. De 10 divórcios, como eu falei semana passada, de 10 divórcios, você começa a interrogar o que está acontecendo, etc e tal. Quando você interroga eles, você começa a entender que tudo aquilo é momentâneo, passageiro. É tudo raiva de momento. Eles estão ali somente para fazer raiva um para o outro. Daqueles 10... Emoção, né? Estão na emoção. Exatamente. Precisa de alguém para falar assim, ó, não é bem assim. Sabe o que eles precisam naquele momento? De aconselhamento. Certo. O que eles precisam ali é de aconselhamento. Aí, muitas das vezes, entra a igreja. Certo. Se naquele momento... que muitas das vezes eles procuram ali, aquelas pessoas que vão até nós advogados, eles não vão para a igreja. Muitos deles não vão. Um ou outro vai, né? E naquele momento nós estamos ali aconselhando. Eu, por exemplo, paro ali para aconselhar, olha, não é assim, é assado. Por que vocês não fazem isso? Antes de chegar nesse ponto, por que vocês não esperam um mês e depois vocês voltam aqui? De todos esses casos, olha que loucura, hein? Olha que loucura. Muitas vezes eu faço isso. Olha, se vocês quiserem realmente se divorciar, voltem daqui um mês. E aí a gente faz o divórcio. Por quê? Porque você vê que aquele claro momento é de emoção. Eles brigaram ontem e querem se divorciar hoje. Você vê que daqui 2 dias eles não vão querer mais se divorciar. Ou seja, dessas 10 pessoas que vão lá se divorciar, um exemplo, um dado estatístico aqui, mas não é preciso, mas é o que acontece. Dessas 10 pessoas que vão lá, assim, 1 ou 2 voltam realmente para se divorciar. Certo. Entendeu? E o que elas necessitam naquele momento? Aconselhamento. O que elas precisam? Ser ouvidas. E é nesse momento que o ser cristão, ele faz a diferença. É nesse momento que o não ser egoísta faz a diferença. Ô, doutor Lucas, eu tenho uma observação. Suponhamos que um casal vai lá por motivos que você não sabe, porque eles não informam qual é o real motivo de que querem separar. E aí eles vão lá para separar, e aí você aconselha, na verdade você tem ali uma postura de psicólogo, né? E de cristão também. E aí eles voltam para casa, não se divorciou, e aí ocorre alguma coisa grave. Porque você não agiu rápido naquele divórcio. Não pode acontecer isso também? Vamos lá. Você está dizendo no sentido assim, eles foram até o meu escritório para se divorciar. Sim. E eles não se divorciaram por minha causa. Sim. E aí eles continuaram o relacionamento e aconteceu alguma coisa grave por conta que eles voltaram a se relacionar. Não, por exemplo, vamos chegar no extremo. No outro dia o cara matou a mulher porque... Aí vamos mudar então o panorama, vamos complicar o caso. Então certo. Você está me dizendo o seguinte, que em um certo dia, eu falei no caso aqui, dos 2 ir até o escritório. Certo. Tá? No caso de eu conciliar os 2. Vamos problematizar aqui o caso e dizer que chega uma mulher no meu escritório, certo? Chega uma mulher no meu escritório e ela diz para mim o seguinte, doutor... Quero medida protetiva, quero separar. Isso, exato. Chega uma mulher no meu escritório e fala assim, doutor, meu marido tá me batendo, eu não quero mais continuar casada e eu quero divórcio, certo? Tô sendo agredida, tô num relacionamento abusivo.
Aí a minha orientação é outra, meu amigo. Certo. A minha orientação é outra. Porque eu não posso fugir e me isentar do meu papel, não só como cristão, mas também como advogado. Porque aí eu tenho que mostrar para ela quais são as medidas legais hoje que estão a favor dela. Certo. Então eu tenho que orientar ela, olha, as suas medidas, o primeiro papel que você tem que fazer agora é ir na delegacia da mulher, pedir as medidas protetivas, fazer os boletins de ocorrência, porque ela tem que se resguardar. Ela tem que, antes de qualquer, como posso falar assim, antes de qualquer tentativa de reconciliação, ela tem que se resguardar como mulher. Certo. Ela tem que resguardar a sua incolumidade física, Sim. a sua saúde, a sua vida. Certo. Entendeu? Então, jamais um pastor, um advogado, um profissional pode tentar a reconciliação máxima em um estado de abuso, de violência psicológica, de violência sexual, de violência doméstica. Antes de nós aconselharmos uma reconciliação, nós temos que entender o contexto na qual está... Mesmo que não fosse cristão. Mesmo que não fosse cristão. A gente tem que entender o contexto que aquela criança está vivendo, aquela mulher está vivendo, ou até aquele homem está vivendo. A gente não sabe o que está acontecendo. Né? Você faz parte do conselho tutelar, você sabe como isso. A gente tem o dever, quando alguém, numa situação de vulnerabilidade, se você tem o conhecimento dessa situação, você tem que ir numa autoridade legal, seja na delegacia, seja no Ministério Público, seja no Conselho Tutelar, e denunciar aquela situação. E nós, como advogados, nós temos esse dever legal de orientar e de encaminhar essas vítimas de abusos às autoridades competentes para denunciar esses abusadores. Imagino. Doutor Lucas, até falando sobre abuso, né? Você defenderia um estuprador? Aí nós voltamos para a semana passada. Eita, Osório. Gente, aí a gente vai ter que voltar para a pergunta do Leandro. Né? O Leandro, semana passada, gente, ele perguntou assim, a Isabelle acho que vai poder lembrar melhor a pergunta, ele perguntou assim, doutor, se chegasse um estuprador no seu escritório, se chegasse um homicida, aqui a gente vai ter que abrir uns 5 minutinhos, porque a semana passada foi onde foi o grande ápice, foi onde deu o grande problema. Eu só vou dar uma abertura aqui. Ô Isabelle está me ouvindo? Sim, estou. Boa noite a todos. Isabelle, fala para nós quem que está ao vivo conosco, se já tem alguma pergunta. Acho legal citar, tem bastante gente ao vivo. Gente, 234 pessoas online, primeiro dia. Sim, a live está indo muito bem. Um sucesso. E fala para nós quem está online, manda um abraço para todo mundo aí. Certo, os avós do Luca, Dona Sandra, seu Miguel, está aí online, acompanhando. Doutor Miguel, grande doutor Miguel, hein? Está conosco também. Tem alguma pergunta do... você que está online, quiser fazer alguma pergunta para o doutor Lucas Anami, sinta-se à vontade. Tá? Compartilhe essa live, continue compartilhando, né, que nós vamos... o nosso ponto, né, que a Isabelle vai estar aí fazendo as perguntas aqui ao vivo. Né? Então, a pauta que nós estamos agora é sobre a questão de que... Eu fiz a pergunta para o doutor Lucas, né? Se ele defenderia um estuprador. Né? E aí vai entrar numa situação complicada que foi a semana passada, onde durante a semana eu fui criticado por alguns pastores por conta da minha resposta. Teve pastores que falaram assim, pô, Osório, o doutor Lucas chamou nós de hereges, pastores de fariseu. Fariseu, justifica aí, Lucas. Vamos lá, eu vou precisar agora vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo agora, porque... Eu sou apaixonado no que eu faço. Certo. Sou apaixonado no que eu faço. E às vezes eu sou um pouquinho enérgico, mas isso é o amor que corre nas minhas veias pelas pessoas. Porque eu oro todos os dias, por ser cristão, eu oro todos os dias e eu peço a compaixão por todos. Certo. Seja pelo presidente da República, que precisa muito do amor de nós, quanto pelo mais pobre e miserável homem, quanto pelo mais pobre e miserável mulher e criança. Vamos lá. Um estuprador, um assassino, ou mais horripilante caso que seja. Semana passada eu disse assim, se chega esse estuprador no meu escritório, qual que é o nosso dever? Vamos para o lado de advogado. A lei diz o seguinte, o Estatuto da Ordem diz o seguinte, do lado criminalista, eu como advogado, se entra um caso penal, eu não posso dizer não. Eu tenho que simplesmente omitir a minha opinião e defender qualquer caso que seja. Certo. Ponto. Como advogado, eu tenho que omitir a minha opinião e defender o criminoso, defender o acusado, certo? Eu tenho que defender o acusado. Ponto.
Segundo o Estatuto de Ética da OAB, eu tenho que defender o advogado criminalista. Eu não sou advogado criminalista, mas se eu fosse, eu tenho que advogar para o estuprador, para o homicídio, para qualquer outro criminoso, ou acusado, no caso, sem levar em conta a minha opinião. Ponto. Certo? Mas agora, e eu, cristão, por motivos de foro íntimo, vou advogar para um estuprador? Aí foi o que eu disse semana passada com mais detalhes, mas hoje eu vou resumir. Irmãos, queridos, vocês que estão assistindo, pensa comigo o seguinte. Quando Jesus veio nessa terra, ele veio numa situação onde ele veio para a minoria. Sim. Ele veio curar os coxos, ele veio curar os paralíticos, dar visão para os cegos. Ele veio numa situação onde a classe política, onde os religiosos, eles vinham contra Jesus. Jesus, ele veio como revolucionário. Ele veio contra o Estado, ele veio contra a religião. Os religiosos, que eram os fariseus, eles vinham atacando Jesus. E aí, semana passada, eu disse o seguinte. Jesus, em determinado texto, lá em Mateus 25, se eu não me engano, do versículo 35 ao 48, se eu não me engano, mas ele diz assim na passagem: tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Fui estrangeiro e não me acolheste. Estive preso e não foste me visitar. E o que eu disse semana passada? Muitas das vezes nós somos hipócritas. Porque na época de eleição, nós fazemos arminha e dizemos assim: bandido bom é bandido morto. Totalmente o que a Bíblia diz. É de contrário, né, o que a Bíblia diz, né? Entendeu? Assim, nós dizemos na eleição: bandido bom é bandido morto. Era um ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, né? Tá entendendo? Na hora que Jesus, ele diz o seguinte: Osório, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês assim tentam me entender. Semana passada eu fui um pouquinho mais assíduo, mas hoje eu vou ser um pouco mais calmo. Irmãos, como que... Aí semana passada eu ainda falei da ceia. Como que nós, no momento da ceia, que é o momento da mesa, o momento onde Jesus, é o momento de nós lembrarmos o dia que Jesus morreu naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. O dia de nós trazermos todos aqueles que pecaram, o dia que nós precisamos trazer todos ali, ó. Se você pecou, vem aqui. Se você pecou, vem aqui. Se você não pecou, vem aqui também, vem todo mundo. Vamos se juntar, vamos lembrar daquele que um dia morreu por mim e por você. Que ele fez uma aliança, que agora não precisa mais morrer novilho, não precisa haver mais ovelha. Não, agora o único sacrifício perfeito foi o Senhor Jesus naquela cruz. E aí sabe o que acontece? Existem alguns pastores que dizem o seguinte: você está em pecado, sai fora, você não pode tomar ceia. Eu decido que é melhor você não tomar a ceia, porque você vai ser réu do corpo de Cristo e eu não quero esse sangue nas minhas mãos. Eu não quero. Aí já não é examine a si mesmo, né? Não, é o pastor que examina as ovelhas, tá entendendo? Então, em vez de você aproximar aquela pessoa para Cristo, você joga ela mais para as traças ainda. Entende? Eu até tô brincando aqui, se o pastor Leandro estiver me assistindo, o pastor Leandro fala muito entende, né? Um abraço aí, pastor Leandro da Igreja Way. E aí, às vezes, a gente começa a assistir tanto os nossos pastores, a gente começa até a repetir alguns trejeitos e falas do nosso pastor, né? Ô, Lucas, mas responde aí, você defenderia ou não defenderia uma causa de um estuprador no seu escritório? Responde essa pergunta, sim ou não? É claro que eu defenderia. Certo. Não só eu, como qualquer um tem que defender. Porque, como eu disse semana passada, nós somos um instrumento usado por Deus. Nós temos que ser um instrumento usado por Deus. Seja para um estuprador, seja para uma prostituta, seja para um doente, seja para um assassino, seja para um ladrão. Até que seja provado um contrário, ele é inocente. Osório, eu te falei semana passada, um rapaz ficou preso 13 anos, sendo acusado de sendo estuprador e foi inocentado ao final. Nos Estados Unidos, um homem foi condenado e ficou preso durante 43 anos. E ao final, ele foi condenado à condenação perpétua e ao final foi inocentado. Mas no caso de você ter certeza, você teve certeza de que realmente o réu, o seu cliente, ele é um estuprador. Mesmo assim, você está falando no caso Todos merecem um processo justo. O advogado, ele não está ali
para inocentar alguém. O advogado está ali para cumprir um dever perante a Constituição, para garantir que ele, mesmo sendo culpado, ele responda na medida da sua culpabilidade. Ou seja, ele tem que ser culpado? Tem que ser culpado. Mas ele tem que sofrer a pena na medida do que é correto, do que é justo. Porque isso é justiça, é dar aquilo que é justo para o que é justo. Doutor Lucas, mas o papel... Voltando, só para me concluir, senão você não vai deixar eu concluir. Vai lá. Senão depois o pessoal vai me crucificar lá. Vamos lá. Então, quando eu disse que você é um fariseu, e hoje, muitas das vezes, os crentes, não os cristãos, têm sido fariseus, é nesse sentido. Porque você acusa o outro. Muitas das vezes a gente, se Jesus viesse hoje, muitas das vezes é capaz de nós crucificaríamos Jesus novamente. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Porque hoje, como que eu vou acusar e falar assim, olha, eu não vou advogar para um estuprador, um homicida, etc, 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 sabendo que eu posso ser um instrumento usado para falar de Jesus. Nesse caminho entre advogado, estuprador, advogado, homicida, aí você tem, aí digamos assim, o estuprador é condenado, vai para a cadeia. O estuprador condenado agora, o homicida, o ladrão, ele vai passar por atendimento psicológico. Esse psicólogo, ele pode ser cristão, ele pode ser um homem, uma mulher usada para levar a salvação para aquele acusado, para aquele preso. Ele vai ter contato com médicos, que podem ser cristãos, e vai ter contato direto. Pode ser um instrumento usado por Deus para levar a salvação. Esse é o nosso papel como cristão. Sermos pessoas, servos de Deus nessa terra, para levar a salvação a outras pessoas. E não sermos juízes. Deus não constituiu nessa terra, Osório, nem eu, Lucas Anami de Souza, e nem José Osório Filho, juízes, e nem pastor nenhum, nem apóstolo nenhum, nem bispo nenhum como juiz, para julgar, para colocar nenhum, como você pode, você não pode, você vai para o inferno ou você vai para o céu. Somente Deus, Jesus Cristo, pode dizer você é, você não é, você pode ou você não pode. A nós podemos dizer assim, ó, eu te amo. E aqui está a palavra da salvação. Aquilo que Jesus fez, de graça nós recebemos e de graça nós damos, pelo Espírito Santo do Senhor, Osório. É isso que eu digo. Então, eu não sou advogado criminalista. Ou essa semana... eu fiquei, se você me permite, eu fiquei sabendo de um caso que um familiar nosso teve a casa assaltada. A casa assaltada. Num primeiro momento, Osório, sabe o que enche o nosso coração quando algo desse tipo acontece com um familiar nosso? É um ódio, né? A gente fala assim, esse raio de ladrão que vá pro inferno, que esse demônio... É o sentimento da família do estuprado, né? De uma menina estuprada. Exatamente. Só que aí eu me lembrei, Osório, de uma entrevista, gente, que uma mãe teve a filha assassinada. Uma mãe e um pai tiveram a filha assassinada, e nesse caso... o jornalista foi entrevistar eles. E entrevistando esse casal, o jornalista perguntou. As mães falaram assim, não, Deus seja louvado, Deus sabe. Ela começou a chorar, Deus sabe todas as coisas, eu perdoo ele. E aí o jornalista, quando ouviu aquela palavra, eu perdoo ele, o jornalista começou assim, não, como assim, você perdoa ele? A mãe falou assim, eu perdoo ele. Eu perdoo ele porque Jesus me perdoou. E o que ele fez com a minha filha, eu sei que a minha filha hoje ela está no céu, ela está do lado do Pai. E aí, quando eu ouvi aquilo, Osório, e eu lembrei, quando eu vi essa situação na minha família agora desse furto, eu me lembrei daquela história daquela mulher, que ela perdoou. Não deve ser fácil. Ela perdoou um assassino que matou a filha. Você entende isso? Isso é tão complexo. E aí, naquele momento, até uma lágrima escorreu nos meus olhos. Eu falei assim, meu Deus, muitas das vezes, como nós somos hipócritas. E nós temos que olhar para dentro de nós e lembrarmos que o que Jesus fez por nós, como eu disse semana passada, e como tem aquele louvor, né? O Barrabás daquela história, o Barrabás entre Jesus e Barrabás, e os judeus falando, Barrabás, solte Barrabás, o criminoso era Barrabás, e Jesus que não tinha pecado nenhum, e Barrabás, que era realmente um criminoso, que fazia rebeliões, o Barrabás na verdade era eu e você,
Por isso que nós não devemos julgar ninguém. E mesmo que aquela pessoa esteja, igual você me indagou agora, mesmo que essa pessoa seja a culpada, que ela, como advogado, que ela sofra todo o processo, que ela possa ser condenada, que, como advogado, possa exercer a advocacia e ela possa ser condenada na medida da sua culpabilidade, que o promotor possa cumprir com o seu dever legal, que o juiz possa cumprir com o seu dever legal, e eu e qualquer outro advogado também cumpra com as suas prerrogativas legais de dar a ele a sua devida pena. Sim. Entendeu? Mas que todos nós na sociedade também entendamos qual que é o nosso papel. O nosso papel, muitas das vezes, não é assim que a mídia coloca lá. Fulano é acusado, não é condenado. A mídia, muitas das vezes, Osório, coloca uma tarja lá como se a pessoa ela já fosse condenada. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a mídia joga lá no alto, com o que a Globo, SBT, Record coloca lá, que muitas das vezes a gente está julgando alguém que muitas das vezes não merece aquela atrocidade antes mesmo de entender o que está acontecendo. Legal. Então, essa foi a pergunta. Gente, você que tiver online e quiser fazer pergunta, doutor Miguel, manda uma pergunta aí pro doutor Lucas aí, você que é um advogado também aí. Quero mandar um abraço aí a todos que estão online, a Isabelle já vai falar para nós. E eu quero também aproveitar aí a oportunidade e falar para você do grande estúdio, né, WJ aqui em Arujá. WJ, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo profissionalismo, né? Então, estúdio de Arujá, WJ, depois eu vou pegar o telefone para poder divulgar o seu trabalho, meu amigo. Muito obrigado, WJ. Gente, é isso aí. Vamos lá então, Isabelle. Tem alguém aí, alguma pergunta? Sim, temos a pergunta da nossa amiga aqui, Tomita, que pergunta para o Dr. Lucas. Dr. Lucas, se a pessoa confessou que estrupou alguém e não se arrependeu, você ainda vai defendê-lo? Eita, doutor Lucas. Tomita de Santa Isabel, um abraço. Vai lá, doutor. Vamos lá. Vamos entender alguma coisa assim. Ó. A primeira pergunta é se, como advogado, você defenderia um estuprador. Sim. Certo? Sim. Como advogado, você defender um estuprador no caso concreto. No caso concreto, eu disse que sim, dependendo das circunstâncias. Agora, o Lucas defenderia... Primeiro, eu não sou advogado penal, tá? Se fosse, muito provavelmente não por questões de foro íntimo, entendeu? Chegaria um estrupador no meu escritório, eu falaria o seguinte, olha, por questões de foro íntimo, eu não pego esse tipo de causa, entende? Por conta de questões de foro íntimo. Primeiro que eu não gosto de causa criminal, eu não vou para essa área, não gosto... Não tenho afinidade. Tem pessoas que amam. Todo estudante de direito, Osório, quer ser um jurista, quer ser um... Né? Quando vai para a faculdade de direito, vai lá, todo mundo quer ser jurista, todo mundo quer defender bandido, todo mundo quer ser juiz, promotor, eu não gosto, entendeu? Agora, se a pessoa, eu estrupei mesmo, eu matei mesmo, eu não sei o quê, você defenderia? Olha, eu não sinto um ânimo, assim, nunca foi algo que eu gostei, assim, defender bandido, confesso, né, nesse sentido. Mas eu acredito, assim, que todos merecem, como eu falei, todos merecem uma defesa, entendeu? Se eu não for defender, alguém vai defender, e ele merece uma defesa. Por quê? É igual eu te expliquei, todos merecem ser condenados, ainda que sejam culpados, na medida da sua culpabilidade. Por exemplo, ele é um estuprador, confesso, ele confessou que estuprou. Mas digamos que na lei existe um atenuante de bons antecedentes. Então, o advogado ele vai falar para o juiz, olha, juiz, ele está confessando que estuprou, o juiz vai condenar, só que aí o advogado ele vai pedir uma atenuante na pena para bons antecedentes. Certo. Entendeu? Então, isso é um procedimento legal. Certo. Ponto, só isso. O advogado que for assumir a defesa dele vai fazer os procedimentos penais dentro da legislação. Né? Eu não sou especialista na área penal, mas ele vai atuar nessa expertise para fazer com que ele seja julgado da forma mais justa possível, mesmo que no final ele seja condenado. Ótimo. Né? Isabelle, tem mais uma pergunta aqui do Leandro Hernandes. Pode falar aí, Isabelle. Leandro Hernandes, um abraço. Tuca... Isabelle também. Tem muita gente online aqui, viu, gente? 234 pessoas. Tá muito legal. Gente, você que está online, compartilha. Toda sexta-feira, hoje nosso convidado é o Dr. Lucas, né? Semana que vem já temos o nosso convidado, que é o Wellington, fiscal do povo, que também vai estar falando aqui sobre a questão de política nas igrejas.
né? Ele vai estar abordando esse assunto. E aí, todas as sexta-feiras, às 19 horas, nós estaremos aqui fazendo uma espécie de bate-papo, não um debate, né? É um bate-papo sobre algumas ações dos cristãos em pró-sociedade. E hoje o nosso convidado é o Dr. Lucas. Ô, Isabelle, tem a pergunta aí do nosso amigo Leandro Hernandes? Tem sim, a pergunta é: um advogado cristão pode atuar como criminalista? Como um promotor, tentando levar o acusado como criminoso? Doutor. Como que é a parte final da pergunta? Repete aí, Isabelle. Novamente a pergunta inteira. Um advogado cristão pode atuar como criminalista? A segunda parte. Como um promotor tentando levar o acusado como criminoso. A primeira parte eu entendi, a parte final do promotor aí que não... Não, porque assim, o promotor ele tem o objetivo de incriminar. Não. E aí você tem um papel de defender. Não, então, isso aí é uma... Como pode dizer, a parte do promotor, Osório, isso aí é um conceito errado que a população tem. O promotor ele não tem o papel de incriminar ninguém. O promotor é o Estado, né? O promotor, inclusive, em alguns casos, no júri, ele até pede absolvição se for o caso. Certo. Ele até pede absolvição se for o caso. Agora, é errado um advogado ser criminal? De forma alguma. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, hoje mesmo, o doutor Miguel, ele está defendendo um caso, e ele é cristão, o doutor Miguel, que é mais ou menos assim, ó. Olha o caso. O rapaz pegou, tava num... Vocês que gostam de história, é assim. Tinha duas pessoas no trânsito, um pegou, tava do lado, um é policial no outro carro, vamos colocar o nome de José e o outro de Paulo. O Paulo pega, tava na esquerda, ou tava na direita, um passa ele, o Paulo pega, mostra o dedo pra ele, o Paulo fecha ele, freia e tal, não sei o que, começa a xingar um outro. O Frederico aqui sai do carro, que é policial, de 60 anos, sai do carro, passa, chega perto da porta dele, o cunhado dele sai também. Nossa, virou aquela lambança. O Paulo sai do carro com uma faquinha, sabe essas faquinhas de serrinha, de maçã, essas coisas? Sai do carro, com medo, né? Quando ele sai do carro, o policial, o senhor de 60 anos, dá uma cabeçada nele. No que ele dá uma cabeçada, o Paulo ele dá uma facada no estômago dele, do lado dele, como reflexo, certo? Uhum. Ponto. E aí ele para, né, tal, e o cunhado dele afasta ele. O que o promotor está acusando ele? Tentativa de homicídio. Nossa, pesado, hein? Certo? Tentativa de homicídio. Mas qual que foi a realidade dos fatos? Uma ação que gerou uma reação. Legítima defesa. Legítima defesa. Pensa você, um cara policial, altão, forte, mesmo que tenha 60 anos, mas o cara forte, vindo com outro cara, cunhado, forte também. Ele estava dentro do carro, aí ele saiu do carro, duas pessoas indo atrás de você. Ele primeiro deu uma cabeçada no cara, ele primeiro recebeu uma cabeçada no peito, e depois de receber essa cabeçada, ele deu a facada. Ou seja, foi uma ação de legítima defesa. Mas o promotor está falando o quê? Tentativa de homicídio. O processo está correndo, etc. Mas isso é só para você ver que até se provar no final e ter uma sentença e tudo mais, existe uma história. Existe algo a acontecer. E tudo isso o juiz até então não sabia. Só uma observação, doutor. Porque assim, certas vezes, né? Tanto o advogado criminalista quanto o trabalhista, quanto diversas áreas da advocacia, ele tem que, de certa forma, colocar uma mentirinha ali para poder defender o seu cliente. E aí, como que você já fez essa mentirinha? É necessário? Você tem coragem de fazer isso? Fala para mim aí. Você falou um ponto que todos os advogados cristãos devem sofrer. Isso é fato. Uhum. Isso é fato. Advogado e mentira. Uhum. Isso é uma linha tênue que todo advogado cristão vai sofrer. Vai sofrer assim, por quê? No início, eu digo assim. Porque tudo que, quando chegar uma história no escritório, inicialmente, vamos falar de tudo, não só de criminal, mas de tudo, vou falar até de mim mesmo. Vou até falar um caso que aconteceu esse mês passado, aquele do banco que eu falei, que o rapaz teve um dinheiro bloqueado. Eu entrei com uma ação, certo? Onde o rapaz teve o dinheiro bloqueado. Eu poderia pedir, eu pedi os danos morais, pedi o desbloqueio do valor.
E eu podia pedir um dano material também. Eu, com os meus contatos, facilmente eu conseguiria pedir os danos materiais, pedindo empréstimo, fazendo mútuo feneratício, etc, 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 e pedir uns danos materiais ali de uns 10 mil reais. Certo. E pegar esses comprovantes. Só que ele teve esses danos materiais? Não, não teve. Ou seja... Você teve que criar uma situação. Não. Você não está entendendo. Eu poderia, se eu fosse um outro advogado, criar uma situação para ganhar mais dinheiro. Aí vem aquela questão de você ser cristão, né? Exatamente. Tá entendendo? Eu poderia mentir nesse caso. Aí entra isso na questão civil. E na questão criminal e em todas as outras áreas, o advogado ele vai sempre viver numa linha tênue. Olha que legal aqui, o doutor Miguel falou que o cara que deu a facada é cristão. Então. Perdeu a paciência, hein? Pra você ver. Perdeu a paciência. Pra você ver que, às vezes a gente, até nós cristãos, nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos fazendo. Né? Se vale a pena você, no momento de nervoso, tomar uma atitude inesperada ou no momento da violenta emoção, se vale a pena, né? Ele que tem uma família grande, ter o risco de ser preso por causa de um momento de briga de trânsito. Imagina. Né? Então, voltando aqui nessa questão da mentira, então você tem essa linha tênue, Osório, cinzenta entre você ser advogado cristão e a mentira. Certo. Você sempre vai ter que saber o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você vai ter que omitir, o que você vai ter que falar, o que você não pode falar para você não precisar mentir. O que causas que você... Nunca vai ter uma causa perfeita, Osório. Nunca vai chegar no seu escritório uma causa perfeita que você vai poder pegar e falar assim, nossa, que causa maravilhosa, que eu não vou precisar... Não precisar mentir, que eu vou precisar sabe, driblar aqui e omitir aqui e tal. Você não pode... A gente tenta não mentir de jeito nenhum, mas a gente sempre tem que ter uma linha tênue muito grande para, assim, firmar com a verdade. Essa é a verdade. Esse é o grande desafio de todo advogado cristão, de firmar com a verdade, de pegar a palavra de Deus e falar assim, Senhor, me ajuda aqui com os meus princípios, com a verdade do Senhor, porque o Senhor é a verdade, né? Porque é uma questão que eu sempre falo. O nosso Pai é Cristo. O nosso Pai, Jesus Cristo nos deu um caminho ao Pai. E se nós falamos a mentira, se nós praticamos a mentira, nós não temos por Pai o nosso Deus. Sabe quem nós temos por Pai? Satanás. Assim que nós praticamos a mentira e falamos a mentira, o nosso Pai não é Deus. O nosso Pai não é aquele que Cristo nos apresentou, e sim Satanás. Então, mesmo sendo advogado, a gente tem essa linha tênue e cinzenta que a gente sempre vai ter que tender para o Espírito Santo e fazer o máximo possível para não mentir. Principalmente advogado cristão, né? Principalmente. Então, esse é o nosso maior desafio. Por isso que a gente sempre tem que fazer o maior filtro possível dentro do nosso escritório, explicando para nossos clientes que a gente não vai mentir para beneficiá-los. Porque muitas das vezes também, as pessoas que vão até nós, eles querem de nós uma solução que vai precisar de nós, que nós sejamos fraudulentos, que nós sejamos... que nós precisamos ter uma conduta ilícita. Entendeu? Que nós vamos falar, excelência, na realidade dos fatos, foi isso que aconteceu. Na verdade dos fatos, não foi... É como se assim, Osório, você vai pelo aquilo que o cliente está falando, isso, né? Mas na verdade você fala assim, Osório, na verdade você não fez isso aqui, você fez isso aqui, entendeu? Certo. Você fez isso aqui. Então existe uma linha cinzenta aqui que a gente tem que ser muito... pedir o discernimento de Deus. Pedir o discernimento de Deus, do Espírito Santo, para a gente trabalhar nessa área, para a gente não pecar. Legal, essa é a verdade. Então, gente, é isso aí, né? Nós estamos com o Dr. Lucas aqui. O tema é sobre as ações de um advogado cristão, onde ele usa as duas situações, a lei e a fé, né? Eu quero mandar um abraço aqui a todos que estão online. Isabelle, dá uma geral aí em todos aí. Eu quero que cita todos os nomes aí. Nós estamos aí com 197 pessoas online, aí um sucesso. Quero agradecer a todos aí, dizendo que sexta-feira que vem, às 19 horas, teremos também uma live com o tema Política nas Igrejas. Você concorda ou não? Então você já pode até deixar a sua observação no nosso Facebook, o mesmo Facebook que está sendo transmitido. O que você acha sobre política nas igrejas? Eu concordo, mas... Tá vendo aí, ó? Mas... Então, assim, tem existe muitos pró e contra, né?
Então, nós vamos, na sexta-feira, abordar esse assunto, falar sobre qual as vantagens de um político, de um cristão na política, qual as desvantagens, qual os excessos que está havendo com relação ao político, os políticos nas igrejas. Só não dá para pastor e apóstolo abrir, né, Osório? Não dá para abrir o chamado para ir para política, né, Osório? Tá vendo aí? O tema é bastante polêmico, hein? Vamos lá, minha amiga Isabelle, quem está online conosco e se tem mais algumas perguntas aí. Quem está online com a gente agora é o Miguel, Marlúcia, Marisete, Carlão. Uma ótima noite para todos aí. Espero que estejam gostando da live. Temos uma pergunta via WhatsApp do nosso amigo Rafael. E a pergunta é assim: Dr. Lucas, você acredita que as igrejas poderiam ter um núcleo jurídico para atender as demandas dos seus membros? Se eu acredito que as igrejas elas poderiam ter um núcleo jurídico dentro das igrejas para ajudar os seus membros, depende. Depende por quê? Osório, se você tivesse um núcleo jurídico dentro das igrejas para atender os seus membros, você teria um problema primeiro com a OAB. Entendeu? Você teria primeiro... Porque o Estado é laico, Não é nem isso não. Já pensou se eu tenho ali um escritório dentro da igreja, aliciando um monte de gente? Eu teria um problema com a OAB, certo? A não ser que, se você tivesse dentro da sua igreja, um conselho de assistência judiciária para pessoas em situação de vulnerabilidade, entendeu? Que aí, nesse caso, seria aquela advocacia pro bono, que é aquela advocacia de graça, né? No caso, pro bono. Isso, que é aquela advocacia onde, por exemplo, pessoas em extrema vulnerabilidade, pessoas em dificuldade financeira, precisam de uma pensão alimentícia, precisam de um caso de urgência e não tem condições. E tem um advogado naquela igreja, tem um núcleo jurídico de assistência judiciária naquela igreja, e aí você tem um advogado que pode ajudar um membro daquela igreja. Perfeitamente possível. Agora, o núcleo jurídico para todas as causas, eu acredito que seja difícil e assim, complicado, até porque eu acredito que a OAB, ela criaria algum tipo de... Já pensou se você tem lá 5 advogados e uma igreja de 5 mil membros, esses 5 advogados se servindo desses 5 mil membros, ganhando dinheiro, servindo... essas 5 mil pessoas servindo só esses 5 advogados? Talvez, acho que a OAB, ela pudesse ter algum tipo de represália contra esse tipo de atuação. Ótimo. Ô, Isabelle, tem a pergunta da minha filha, Laura Lima Osório, que eu não sei se ela vai ser jornalista, se ela vai ser publicitária. Tá no sangue, hein? Tá no sangue, hein? A pergunta da Laura aí, Isabelle. Sim, a Laura pergunta: se a vítima defende o estrupador e apoia a ação dele, como que ocorre o processo? Nesse caso, ela está perguntando como uma pessoa assim, menor de idade, uma pessoa que não reconhece que sofreu o abuso. Se a vítima, ela não... Nesses casos, a gente está falando, então, nos casos menores de 14 anos, né? Que você tem um estupro de vulnerável. Muitas das vezes a criança não sabe, né? A criança, na verdade, não sabe que está sofrendo um tipo de abuso, um tipo de estupro, e ela está, né? Nesse caso, mesmo assim, mesmo que ela não saiba, aquele indivíduo, ele vai ser processado, ele vai ser condenado por estupro. Mesmo que aquela criança ela não saiba que ela estava sendo abusada. Porque não é dever dela saber se ela estava sendo abusada ou não. É dever daquele marmanjo, ser vergonha safado, não ter abusado daquela criança. E mais ainda, da sociedade que deixou aquele marmanjo safado sem vergonha abusar daquela criança. E se esse marmanjo te procurasse para poder advogar? Aí eu pego e dou na cara dele. Mas não pode, o senhor é aí eu deixo a minha advocacia e meu cristão de lado e vou... Tá vendo como é polêmico? Mas nesse caso... Olha, ô Isabel, tem a pergunta também do nosso amigo Carlão. Carlão, de lá de Santa Isabel, grande amigo. Carlão, um abraço, meu amigo. Abraço ao Carlão também. Isso mesmo, Carlão Almeida pergunta: Dr. Lucas, você já foi surpreendido durante um caso onde seu cliente omitiu informações importantes de você? Qual foi a sua reação? Olha, eu não vou dizer que foi uma omissão assim que eu fiquei, que eu fui prejudicado. Mas eu lembro uma vez que eu fui fazer um divórcio e aí tinha, eu não vou falar o nome deles aqui, eu já ia falar o nome deles. Mas assim, a Maria e o José me contrataram para fazer um divórcio extrajudicial. Aí eu perguntei: Maria, tá tudo ok? Vocês querem se divorciar? José, tá tudo ok? Querem se divorciar? Peguei o documento de todos e tal. Cheguei, mandei pro cartório, tudo bonitinho e tal.
E tudo bem, isso era uma segunda-feira, por isso que eu falei, divórcio, 2 dias tá divorciado, isso foi uma segunda-feira. Na quarta, foi segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, 3 horas, eu marquei no cartório Del Guercio, um abraço ao grande cartório Del Guercio, ao Luiz Henrique, a todos os escreventes. E quando eu cheguei no cartório, tava lá a Maria, tava lá o José, chegamos na sala, e aí, rapaz... Não começou uma treta, não começou uma briga e não sei o que e tal. E aí eu descobri que o José não queria se divorciar e não sei o que. E começou aquela briga, parecia caso de família. E aí chegou o tabelião, chegou o escrevente, aí ficou aquele momento constrangedor, né? Aí ficou aquela coisa assim, pô, doutor, você não falou que era consensual? Porque o divórcio, para ser extrajudicial, tem que ser consensual, né? Com o acordo dos dois. E aí eu falei pra Maria, ô Maria, você não falou pra mim que era consensual? E nessa época eu era ainda inexperiente, né? Eu confiei na palavra dela, porque ela me trouxe os documentos e eu só marquei para ela aparecer naquele dia. E aí eu peguei e falei assim, não, tu vai lá. E aí eu fui surpreendido, entendeu? Aí foi quando eu aprendi. Hoje, quando eu peço para os dois ir no escritório, converso com os dois separadamente, quer se divorciar mesmo? Ó, você vai ter que assinar, vai chegar lá na frente do tabelião, assim, assado. Mas naquele momento eu passei uma vergonha danada. Passei, porque assim, o tabelião chegou assim, pô, doutor, como que você pega aqui, agora aqui, né, e tal. Passei uma vergonha, assim, tremenda. Depois eu entrei... Eu não entendeu o mistério. Aí eu entrei depois com o divórcio litigioso, eles se divorciaram e tudo mais, mas assim, nossa, aquele foi um constrangimento terrível para mim. Meus amigos, é muita pergunta, é bastante gente, né? Eu quero mais uma vez agradecer a audiência. Depois que finalizar a live, tem a rede social do Dr. Lucas. Você também pode fazer a pergunta, né, Lucas? Isso, qual é a sua rede social, Lucas? Me siga lá no Instagram, lucas.anami, né? Lucas Anami no Facebook, no Instagram, lucas.anami. Pode me seguir lá. Certo. Né? Ultimamente, E o Facebook também? Lucas Anami também. Pode ir lá. Você só vai achar um Lucas Anami, não tem outro. No Instagram também, lucas.anami, você não vai achar outro. Lá eu tô postando ultimamente alguns vídeos cristãos, né? Do que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Certo. Né, Osório? Porque... Você hoje ter uma profissão, é igual eu disse, eu estou aqui falando como advogado, mas não importa se você é advogado, vendedor, arquiteto, médico, funcionário público, se você é autônomo, se você é empresário. Lá em Coríntios diz, seja no comer, seja no beber, em tudo glorifique a Deus. Sabe? Tudo que você fizer, faça com louvor a Deus, faça para glorificar a Deus. Se você não está fazendo o que você está fazendo para glorificar a Deus, ainda é tempo de você mudar a sua atitude e louvar a Deus. E como eu disse no início dessa live, se você está julgando alguém, deixe de julgar, vá para o lado de Jesus. Jesus, ele quer que você receba de graça o que ele te deu e passe de graça o que você está recebendo, para que nós todos, Osório, passamos a amar mais, receber mais o amor e passar mais o amor, para que nós sejamos acolhedores dentro da Igreja de Cristo. Ótimo. Para que nesses últimos dias, né, não deu tempo da gente entrar nesse tópico, nessa live. Não, mas vamos fazer mais um tema. Vou buscar mais um tema aí e vai ser um prazer, né, ter o Lucas de volta aqui. A audiência foi bastante representativa, né? E, doutor Lucas, fala do seu também o WhatsApp comercial, né, que você pode divulgar, porque às vezes tem alguém que está assistindo que gostou do Dr. Lucas e tem alguma causa aí, né? Sim. A área que você atua, acho que é importante o senhor falar também. Então, eu atuo na área de família, né? Seja inventário, divórcios, de fato. Na área empresarial, dando assessoria trabalhista, empresarial, sociedade anônima, limitada e afins. Certo. Né? Previdenciário também nós temos uma pessoa que cuida também. E meu WhatsApp é 11, né? 97 999 6825. E qualquer coisa é só estar me procurando também nas redes sociais ou através desse WhatsApp e eu estarei esclarecendo a dúvida de vocês no que eu puder ajudar. Se eu também não puder ajudar em alguma outra área, por exemplo, eu não atuo na área criminal, mas eu posso estar indicando outros profissionais. Nós temos também a Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Itacoaxetuba com o Dr. Jairo. Nós temos também, Jairo, nós temos aqui em Arujá também a Ordem dos Advogados atuando com grande excelência. Enfim, nós temos aqui hoje uma Ordem dos Advogados do Brasil atuando com grande excelência.
E hoje também nós temos cristãos, Osório. Graças a Deus nós temos cristãos, jornalistas, advogados. Isso não é só eu, não. Graças a Deus eu posso falar isso com tremenda convicção. Bastante responsabilidade representar os advogados cristãos com aqui, certeza. Né? Nessa live, né? Não, eu posso falar com... Ô, Lucas. Eu posso falar com... Não, você não vai me cortar aqui, não. Eu posso falar com... Tem que terminar aqui Não, porque... não vai terminar, não. Tô brincando, Osório. Tem que terminar aqui porque a gente tem um período, né? Então, Lucas, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua Eu que venho presença. agradecer aqui. Dedé Lemos está te mandando um abraço aqui. Meu abraço pro Dedé Lemos. Grande amigo. Eu vou te chamar aqui, viu, meu amigo? Um abraço pra Ju. Eu vou chamar esse casal abençoado para debater um tema aqui Você sobre... sabe que eles são demais, né? Eles são demais. Olha o tema que eu vou falar com a Ju e com o Dedé Lemos. Cotas raciais, contra ou a favor? Se prepare que eu vou trazer vocês aqui. E outra, eles têm um trabalho na segunda vertical. Segunda vertical, muito bom. Entrem no Facebook deles, no Instagram, eles têm um trabalho muito bacana na segunda vertical. Chamem eles lá, assistam, é muito bacana. Que Deus abençoe a vida deles. É isso aí, gente. Tem bastante pergunta, então o doutor Lucas já passou o WhatsApp dele, já passou aqui o Facebook, todas as redes sociais. Quero agradecer a todos que esteve presente conosco, que esteve aqui online, que separou uma hora da sua vida. E sexta-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui debatendo sobre política nas igrejas. Você é a favor ou contra das políticas das igrejas? O que você acha? Então, assim, nós vamos trazer uma pessoa que é político e é cristão. Né? E nós vamos trazer aqui também, vou começar a botar fogo, vou trazer também um camarada... E se quiser me botar aqui, eu boto também, viu? Olha aí, ó. Eu volto, hein? E eu vou trazer um cara aqui também que não gosta muito. Então, assim, vamos começar a fazer um negócio bem legal. Quero agradecer aí o nosso amigo WJ. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Parabéns. Né? Então, faltou só passar o contato aqui do nosso amigo WJ, mas quem não conhece o WJ é porque não mora na região, né? Mas nós está aqui na Rua Maranhão. Vai deixar nos comentários aí também. Isso, deixa nos comentários aí. E quero mandar um abraço para minha filha Laura, para minha filha Camila, que está também... Para minha esposa Isabelle, que está aqui também. A esposa Isabelle também, está todo mundo online. Gente, grande abraço a todos, tenham um bom dia, boa noite, né? E olha, sexta-feira que vem, às 19 horas, nesse mesmo local. E olha, sexta-feira que vem eu vou trazer algumas coisas para sortear, viu? Eu ganhei um óculos de sol da Ótica Diniz, eles me deram para sortear aqui. E semana que vem eu vou... sortear esse óculos de sol e tem alguns parceiros que vai dar algumas coisas para me sortear. Grande abraço a todos, tenham uma boa noite, que Deus te abençoe e tenha certeza que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Que Deus abençoe todos vocês em Muito nome obrigado. do Senhor Jesus. Muito obrigado.